Olá pessoal, meu nome é Rafael Short, eu sou membro do grupo GCPI e do I3EP UFBA e hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist do DSP da Texas Instruments. Hoje nós vamos abordar principalmente o conversor analógico digital do nosso microcontrolador, também conhecido como ADC. E na nossa aplicação de hoje nós vamos explorar bastante do software do Code Composer Studio e também sobre algumas funcionalidades associadas ao nosso microcontrolador. Nesse caso da nossa aplicação, nós vamos fazer a leitura e o armazenamento dos valores que estamos lendo em um buffer dos valores que nós vamos estar lendo a partir do ADC, do pino de entrada do nosso ADC. Então, para isso, para nós conseguirmos fazer o uso do ADC e inicializarmos ele, para que ele consiga fazer a conversão, nós temos três maneiras de fazer. Nós podemos fazer através do uso de software. Nós podemos fazer de uma forma que ele seja automaticamente disparado, ou ele pode também ser disparado externamente através de algum pino. No nosso caso, da nossa aplicação, nós vamos utilizar um disparo automático através do uso de um PWM. Então, aqui nós temos nosso arquivo principal, também chamado de arquivo main, e não há necessidade de se preocupar com todos os tópicos aqui abordados, porque esse código aqui está disponível pelo workshop da Texas Instruments. Então, qualquer coisa vocês depois podem ler com um pouco de mais calma. E aqui ele aborda basicamente quais funções ele tá inicializando, a função do dispositivo, as funções associadas às interrupções que serão feitas, o início do GPIO, para fazer a parte tanto de entrada quanto de saída dos pinos, o Watchdog, que é um recurso bem interessante. É bem importante depois que vocês façam até a leitura deles, caso vocês desejem um aprofundamento. A inicialização do ADC, que ele vai fazer uso. Aqui já é algo que não vamos explorar nesse vídeo, mas é para fazer o processo inverso aqui. E aqui também nós temos a função que inicializa o PWM. Além de aqui está ocorrendo a habilitação de algumas interrupções do nosso microcontrolador. Vamos agora aqui olhar um outro arquivo que é bem relevante, que é o arquivo do ADC. No arquivo do ADC, vocês podem visualizar que nós temos uma função aqui que inicializa esse ADC, e aqui ela ela estabelece algumas configurações para o funcionamento desse ADC, conforme nós desejamos. Inicialmente aqui ele faz o reset dele antes, para que depois ele realmente faça o início das configurações dele. E aqui ele está determinando que o ADC que nós vamos utilizar vai ser o ADC A. E aqui alguns outros detalhes de configurações também, que nós vamos acabar fazendo ao longo do nosso processo. Outra parte bem importante aqui é que aqui a gente está determinando qual interrupção vai estar relacionada a esse ADC, para quando for ocorrer essa conversão dele. E aqui a gente definiu dessa forma aqui, ó, através desse endereço aqui. Certo? Então, nós vamos agora analisar o arquivo do GPIO, o GPIO que está associado às entradas e saídas. Como vocês podem ver aqui, nesses arquivos aqui criados pela Texas, eles até relacionaram com alguns outros arquivos, o Lab 7, por exemplo, mas esse daqui, como vocês podem ver aqui, está relacionado ao Lab 6. Então, é como eu disse, não há necessidade de tanta preocupação com cada linha daqui. É melhor focar na funcionalidade central e fazendo adaptações. No nosso caso, nós vamos utilizar o GPIO 18, que é esse pino aqui, o GPIO 18. Aí vocês podem ver como é que está feita a configuração dele aqui. A gente está habilitando o pull-up e definindo aqui também que ele vai trabalhar como uma saída. Isso aqui é bem importante também. E é basicamente isso aqui. Nesse caso aqui, o GPIO 18, ele vai estar sendo um sinal que vai ficar alternando entre os valores 0 e 1. E a outra função interessante aqui é a do PWM, porque o PWM que vai realizar o disparo do nosso ADC, para que ele possa realmente fazer o processo de conversão dele. E aqui nós utilizamos o PWM2 para fazer isso. Aqui o PWM2. E a gente está trabalhando numa taxa de 50 kHz. É importante também saber isso aqui. E esse SOCA aqui, esse termo aqui, na realidade aqui é Start of Conversion do A, porque a gente está trabalhando com ADCA. É importante ressaltar isso também, porque é uma sigla que acaba aparecendo muito aqui.
E é basicamente isso aqui, são as configurações do nosso PWM e de como é que vai ocorrer esse disparo através dele. Então agora nós vamos acabar trabalhando mais em cima desse código e realizando alguns desenvolvimentos relacionados ao nosso Code Composer Studio. Então, primeiramente, a gente vai ficar aqui a gente pode fechar esses arquivos aqui. Caso a gente deseje reabri-los, por exemplo, é só a gente chegar aqui. Aqui estaria fechado, né, a parte do projeto. E chega aqui, por exemplo, apertar em GPIO, por exemplo. Clicar 2 vezes, ele já abriria para a gente. Só é importante mencionar também que para você fazer a abertura de algum desses projetos aqui, você pode vir aqui em Project, Import CS Projects, e aqui você seleciona qual você quer. Nesse caso a gente pegou o Lab 6 aqui, né? E a CPU 1. Você vai ver aqui, vai indicar um erro, porque a gente já está utilizando aqui, ele já está importado, então por isso que ele não está permitindo. Mas se vocês fizerem de primeira, ele vai permitir que vocês façam essa importação. E com isso, a gente pode continuar aqui. A gente deixa o arquivo aqui no main, que é realmente o arquivo principal do nosso projeto. E para rodar ele, primeiro a gente tem que fazer o processo de construir ele, né, que está relacionado a compilar esse arquivo. Então a gente vem aqui em cima, nessa aba aqui, onde tem esse martelinho aqui, e clica aqui. Aí ele já mostrou aqui que já foi finalizada essa compilação, está tudo certinho. Aqui ele está dando apenas um warning por problemas de versão, mas nada tão preocupante. E essa etapa aqui consegue ser feita mesmo sem a conexão do nosso microcontrolador ao computador. Porém, quando a gente for fazer a próxima etapa, que é essa daqui relacionada a debugar ele, a gente já vai precisar fazer a conexão. Para fazer essa conexão, eu vou deixar um vídeo aqui mostrando como é que faz, um vídeo curto para vocês conseguirem identificar como fazer a conexão do nosso microcontrolador fisicamente com o computador que nós estamos utilizando. E até porque nessa aula vocês vão ver que a gente vai acabar utilizando muito do jumper também, né? Vai ter que ter um jumper conectado para a gente conseguir mudar o valor de entrada do nosso ADC, da nossa entrada do pino do ADC. Então, mas vamos dar continuidade aqui agora. Como o meu aqui já está conectado, a gente já estabeleceu essa conexão. A gente não vai ter problemas aqui quando a gente estabelecer essa conexão para ele fazer a identificação do nosso microcontrolador, pelo fato de que a gente já fez essa configuração em um dos vídeos anteriores da nossa playlist, que foi o vídeo do Target Configuration. Então, é importante que vocês sigam a playlist na ordem prevista. Então, com isso, a gente já pode apertar aqui para iniciar o debug. Vocês podem ver que ele já está debugando aqui. Tem que esperar carregar isso daqui. Pronto. Com isso, ele já fez o processo de debugar. E aqui vocês veem que até as abas mudaram, alguns novos ícones aqui, por exemplo, esse daqui, que a gente pode apertar como se fosse um play para rodar o nosso programa. A gente pode pausar ele também, quando ele estiver rodando. E a gente pode também terminar ele, simplesmente finalizar essa etapa de execução. E uma das coisas que nós vamos fazer aqui agora é verificar o comportamento da memória do nosso buffer. Como é que ele está se comportando. Então aqui, a gente pode vir aqui, apertar em Memory Browser, e aqui digitar o endereço dessa memória. No caso aqui já estava até escrito, mas a gente vai ter que colocar o endereço, então a gente coloca esse E aqui diferente, e vocês podem apertar esse E se vocês apertarem no Shift e apertarem na tecla 7 do teclado. E aí digitar ADC buff. Exatamente dessa forma aqui, com o maiúsculo aqui no A e o maiúsculo aqui no B. Então, dando Enter, a gente pode dar o Enter aqui, e rodar nosso programa. Vocês podem ver aqui que ele aparentemente não tá fazendo nenhuma leitura, não é? Não tem nenhuma leitura sendo feita aqui, mas é porque realmente não há nada conectado para a entrada desse pino associado ao ADC. E agora nós vamos começar a colocar entradas para esse pino do nosso ADC, para a gente verificar as mudanças aqui no nosso ADC buffer. Com isso, inicialmente eu vou colocar aqui
vou conectar ele ao GND. Vocês viram que agora ele está tendo até algumas mudanças aqui, mas aqui estão associados muito a parte mais ruidosa, né, do sinal, alguns sinais que ele está captando aqui, mas a princípio ele não está realmente conectado em nada. E outra coisa é que vocês podem também analisar essas mudanças de duas formas. Você pode ficar clicando aqui, ele vai atualizando, ou também você pode deixar de um modo de atualização contínua, e aí você vai sempre vendo aqui as atualizações. Eu peguei aqui agora encostei no jumper, ele já deu essas variações aqui. Mas, então agora nós vamos fazer a conexão do nosso jumper, que nós estamos utilizando, entre o pino de GND e nossa entrada de ADC. Quanto a esses pinos, eu também vou deixar uma foto para vocês visualizarem a respeito da pinagem do nosso microcontrolador e que possam assim estabelecer as conexões corretamente. Então, vou conectar agora ele aqui ao GND. Vocês podem ver aí que quando essa conexão é estabelecida, os valores tendem a ficar muito próximos do zero, né? A gente está analisando aqui em hexadecimal. E os valores tendem a ficar realmente muito próximos do zero, conforme esperado, porque a gente está utilizando a gente está conectando essa entrada dele ao GND. E agora nós vamos fazer outro teste. No caso do outro teste, nós vamos conectar o nosso ADC buffer, essa entrada do ADC. Só que dessa vez nós vamos conectar ele ao pino de 3,3 volts. E aí, conforme esperado, os valores tendem a ficar com 0 FFF. E isso aqui é esperado porque a gente está fazendo uma conexão de 3,3 volts e o valor aqui já vai ser diferente de zero. Então, isso tudo está sendo feito de forma... É interessante perceber que está sendo feito de forma dinâmica, né? Porque eu não pausei a simulação. Eu estou tirando aqui realmente o jumper e fazendo a conexão enquanto o código está rodando. Não precisei pausar ele nem nada. E mesmo assim, o funcionamento foi conforme esperado. Outro teste que nós vamos fazer agora é fazer a conexão colocar como entrada desse ADC in, dessa entrada de ADC, o sinal que está no GPIO 18, que foi aquele que a gente configurou e apresentou no código. E como eu tinha dito, ele é um sinal que ele vai alternar entre um valor alto e um valor baixo. E vamos agora fazer a conexão. Vou trocar aqui o pino. Nesse caso daqui, o GPIO está no pino 4. E agora vocês podem observar que ele vai ficar tendo esse revezamento aqui, né? Ele fica em um valor muito aproximado do zero e vai para 1. Fica em um valor muito aproximado do zero e vai para o alto. Um valor muito próximo do zero e vai para o alto. E assim sucessivamente. Com isso a gente já conseguiu fazer essa verificação das entradas e de como o valor do buffer, do nosso ADC buffer, está variando. Isso aqui é muito importante, principalmente quando você quer pegar valores de tensão que tem que ficar sendo lidos. É bem importante usar um ADC buffer dessa forma aqui. E vamos agora aprender um pouco sobre a parte gráfica do nosso Code Composer Studio e vamos realizar um plot. Nós vamos plotar aqui agora o nosso GPIO 18. Vamos fazer o plot dele aqui. Aí para isso nós temos que vir aqui em Tools, a parte aqui de gráfico, Single Time. Com isso a gente pode definir as propriedades que nós queremos que o nosso gráfico tenha. Nesse caso nós vamos colocar 50 aqui. Vamos colocar aqui 16-bit unsigned integer. Vamos botar para a taxa da amostra, a gente vai colocar aqui 50.000. O nosso endereço, que no caso a gente já viu que é o ADC buff, tem que estar escrito dessa forma, só para recordar. E o display nós vamos colocar para 50, o tamanho desse display. E a nossa unidade que nós vamos utilizar para o tempo vai ser microsegundos, porque isso aqui vai facilitar uma das coisas que a gente vai fazer. Com isso é só apertar OK. Antes eu queria só dizer que é possível exportar essas propriedades aqui, e aí ele vai salvar elas como as propriedades, e aí caso você precise, seja alguma propriedade que você usa muito, basta você importar depois. Mas então, vamos aqui, tá OK? E aí é possível ver aqui que ele já criou o gráfico para a gente, o gráfico do GPIO 18.
E ele já está mostrando aqui para a gente como é que ele se comporta. Como vocês podem ver, é um valor que sai do zero e vai para um valor alto. Sai do zero, vai para o valor alto. E fica repetindo esse processo aqui, alternativamente. Fazendo esse processo de forma a ficar comutando o seu valor. Então, agora é interessante para saber se esse valor aqui está coerente, que a gente faça a medida do seu período, né? Só para fazer a conferência se nós estamos fazendo a coisa certa aqui. Para isso, para a gente realizar a conferência desse período, a gente tem que lembrar que ele está trabalhando com o nosso GPIO 18. Ele foi feito aí foi produzido numa taxa de 50 kHz. Como ele está numa taxa de 50 kHz, quando a gente quiser considerar um ciclo completo para ele, a gente vai ter que analisar isso em 25 kHz. E para fazer essa análise agora em 25 kHz, se a gente for analisar o período para 25 kHz, a gente vai ter um período de 40 microsegundos. Então, vamos verificar aqui se realmente isso está coerente, se ele realmente está expressando para a gente aqui em 40 microsegundos. Por isso até que eu deixei o eixo aqui do tempo em microsegundos. E aí, para fazer essa análise dessa medida, a gente pode vir aqui, clicar aqui nesse ícone que parece uma régua, aperta aqui, e aí com isso coloca em algum dos picos, por exemplo aqui nesse primeiro. Então aqui ele já marcou aqui para a gente que daqui para cá, em relação ao eixo X, ele marcou 20 microsegundos. E agora a gente pode colocar um outro, só que no próximo pico. Por exemplo aqui. Com isso, para esse próximo pico, ele apontou aqui 60 microsegundos. E a diferença entre dois picos aqui deu 40 microsegundos, conforme esperado para o período desse sinal. Então, agora para remover isso, para remover essas visualizações aqui da nossa tela, basta a gente chegar aqui, apertar o botão direito do mouse e apertar para ele remover todas as marcações de medidas. Com isso, ele remove para a gente aqui. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que todos tenham conseguido absorver o conteúdo. Não se esqueçam de deixar um like aí no vídeo e compartilhar com pessoas que possam se interessar por ele. Quaisquer dúvidas também vocês podem colocar aí nos comentários que a gente vai responder assim que possível. E até a próxima.